Bem, pessoal, vou resolver uma questãozinha aqui da lista de atividades, vou tentar detalhar o máximo possível, tá? Bom, questão número 1, Ita, São Paulo. O verão de 1994 foi particularmente quente nos Estados Unidos da América. A diferença entre a máxima temperatura do verão e a mínima do inverno anterior foi de 60 graus. Qual o valor dessa diferença na escala Fahrenheit? Pessoal, presta atenção. Ele está falando de diferença. Está falando de diferença. Diferença é intervalo. Intervalo é variação, é o máximo menos o mínimo. Então já deu o valor ali da diferença. Qual que seria a diferença ali, ó? Delta, é variação. E essa diferença foi de quanto? Foi de 60 graus, graus Celsius. Então é delta C, ó, variação em graus Celsius. A diferença lá é de quanto? 60 graus Celsius. Não está dizendo que a temperatura é 60 graus Celsius, está dizendo a diferença. E eu quero saber qual que é essa diferença na escala em Fahrenheit. Então vou usar a equação do intervalo. A equação do intervalo é delta C dividido por 5, que é igual a delta F sobre 9. No lugar do delta C, eu vou colocar os 60 graus. Então vai ficar 60 sobre 5 é igual a delta F sobre 9. Bom, como que resolve isso aqui? Podia ser uma multiplicação cruzada. Mas você já sabe que 60 dividido por 5 vai dar 12. Então você já coloca 12 aqui, ó. 12 é igual a variação da temperatura em Fahrenheit dividido por 9. Agora sim você multiplica cruzado, né? Delta F multiplica pelo 1, está escondidinho aqui embaixo. Vai dar delta F, que é a variação em graus Fahrenheit. E vai ficar 12 vezes 9. Multiplicação cruzada. Então, você vai encontrar o valor de 108. Né? Delta F é igual a 108 graus Fahrenheit. Não quer dizer que a temperatura está a 108 graus Fahrenheit. Significa que a variação foi de 108 graus Fahrenheit, ok? Então, boa sorte. Questão número 2, né? FATEC São Paulo. Construiu-se um alarme de temperatura baseado em uma coluna de mercúrio e um sensor de passagem. A altura do sensor óptico par laser detector em relação ao nível H pode ser regulada de modo que, à temperatura desejada, o mercúrio impeça a chegada de luz no detector, disparando o alarme. Calibrou-se o termômetro usando os pontos principais da água e um termômetro auxiliar, graduado em escala Celsius, de modo que a 0 graus Celsius, a altura da coluna de mercúrio é igual a 8 centímetros, enquanto a 100 graus Celsius, a altura é de 28 centímetros. A temperatura do ambiente monitorado não deve exceder 60 graus Celsius. O sensor óptico deve, portanto, estar a uma altura de quantos centímetros? Pessoal, aqui a gente vai relacionar uma escala em graus Celsius com a escala em centímetros. Então, o que acontece? Ó, já disse ali que, nessa questão número 2, né? Nós temos ali que um termômetro, nós temos lá 2 pontos de referência para a água, não é? Quando nesse termômetro aqui em graus Celsius, estiver marcando aqui, ó, 0 graus Celsius, né? O que acontece, ó? A altura da coluna de mercúrio, vou chamar aqui de altura, né? Termômetro H, vai estar marcando aqui quantos centímetros? Lê lá o enunciado, tá ok? Vai estar marcando 8 centímetros, tá ok? Bom, quando a água ferver, né? Nós temos a 100 graus Celsius, é o outro ponto de referência. A altura do mercúrio lá no termômetrozinho lá vai estar marcando 28 centímetros, tá ok? Bom, eu já percebi aqui que eu quero saber qual que é a correspondente nesse termômetro H em centímetros, quando esse termômetro aqui marcar 60 graus Celsius. Então chama aqui de H ou X, alguma letrazinha, tá bom? Quer saber quantos centímetros vai estar medindo esse termômetro aqui quando esse aqui marcar 60 graus Celsius. Então, como que a gente procede? Vai fazer assim, ó. Vou fazer H, né, menos 8. H menos 8. Professor, por que eu comecei aqui primeiro? Porque a letra já vai ficar do lado esquerdo da equação, fica mais fácil para mim, tá bom? H menos 8 dividido por 28 menos 8, ó. 28 menos 8. Põe o sinalzinho de igual. Vamos fazer a mesma coisa para o outro lado, ó. Pego fazer aqui 60 menos 0. 60 menos 0, né? Depois eu vou fazer 100 menos 0, ó. 100 menos 0, tá bom? Bom, agora eu vou resumir um pouquinho mais aqui, né? Vou colocar H menos 8, não tem como eu fazer esse cálculo, sobre 28 menos 8 vai dar
20, né? É igual 60 menos 0. Se você não conseguir fazer essa continha, o que você faz? 60. 60 e chora. Bom, mas tá lá. 60 menos 0 vai dar quanto? 60, né? Dividido por 100 menos 0 vai dar 100, né? Algumas coisinhas a gente já pode fazer, pessoal. Você já pode ir aprendendo, ó. Aqui eu tenho uma divisão, 60 por 100. O que eu posso fazer? Cortar 0 com 0. O que mais? Eu tenho uma fração aqui no segundo membro da equação. O denominador tem um 10. Aqui eu tenho outra fraçãozinha aqui, ó. No primeiro membro da equação. Tem um 20, tem um 0 também. Pessoal, não sei se vocês sabem, mas nessa situação eu posso cortar esse 0 aqui com esse 0 aqui, ó. E a equação fica facinho de resolver. Agora o que eu faço? Eu faço uma multiplicação cruzada, né? Vai ficar, ó, h menos 8 é igual 2 vezes 6. Só sobrou 6 lá. 2 vezes 6 vai dar 12, né? O que nós fazemos com esse menos 8 aqui, ó? Passa para o segundo membro com sinal trocado. Então, quando eu passar para o segundo membro com sinal trocado, né, vai ficar Hzão é igual 12 mais 8. Então, 12 mais 8, o termômetro lá vai estar com altura de quanto? 20. 20 o quê? 20 centímetros. É isso aí, pessoal. Façam os exercícios, tá ok? Pessoal, né? Questão número 3, PUC, Rio de Janeiro. A imprensa tem noticiado as temperaturas anormalmente altas que vêm ocorrendo no atual verão no hemisfério norte. Assinale a opção que indica a dilatação em centímetros que um trilho de 100 metros sofreria devido a uma variação de temperatura igual a 20 graus Celsius, sabendo que o coeficiente de dilatação linear, né, o coeficiente linear de dilatação térmica do trilho, vale alfa igual 1,2 vezes 10 a menos 5 por grau Celsius, tá bom? Eu tenho as alternativas ali, né? Pessoal, vamos pensar o seguinte, isso aqui é uma questão de dilatação de trilho, é dilatação linear, é a linha, é o comprimento, né? Então essa questão de número 3, o meu conceito aí vai ser dilatação linear. Vamos escrever aqui a equaçãozinha, né? Para quem lembra, ó, ΔL, variação do comprimento, é igual comprimento inicial vezes o alfa vezes a variação de temperatura. Podia ter colocado aqui um ΔT, vou colocar Δθ é variação de temperatura. Bom, pessoal, quero saber aqui, ó, o ΔL, a variação. O comprimento dessa barra, né, dessa barra de trilho, né, é de 100 metros. Então, o comprimento inicial é de 100 metros. Só que tem um detalhe. Eu quero saber essa dilatação em centímetros. Pessoal, mas nós sabemos, né? 1 metro tem quantos centímetros? 100 centímetros, né? Se nós temos aqui 100 metros, o que acontece? 100 vezes 100 vai dar, ó, 1 com 4 zeros, né? 2 aqui, 2 ali, vai dar 10.000 centímetros. Então quer dizer que 100 metros tem quantos centímetros? 10.000 centímetros. Basta acrescentar 2 zeros aqui, ó, tá? 10.000 centímetros vezes o alfa. Quanto que é o alfa lá? Ó, é 1,2 vezes 10 elevado a quanto? Elevado a menos 5, né? Vezes a variação de temperatura. Gente, ele já disse que a variação de temperatura, o Δθ, é 20 graus Celsius. Então eu coloco 20 aqui, ó, né? Vamos resolver o cálculo. O que eu sugiro para vocês? Multiplica esse número vezes esse aqui, ó. E deixa o 10 a menos 5 por último, tá? Mas antes de fazer essa multiplicação, eu já vou contar para vocês, ó. Esse número aqui, ele tem uma casa decimal, tá? E esse número aqui, ele tem 4 zeros sobrando e eu tenho uma multiplicação. O que eu posso fazer? Eu posso pegar esse zero, cortar com essa casa decimal aqui, ó. Fica 12. Já resume um pouquinho pra gente, tá? Eu posso pegar esse 12 aqui e multiplicar por quem? Pelo 2, ó. 12 vezes 2, fica bem mais fácil pra gente, né? ΔL é igual 12 vezes 2 vai dar 24, né? Pessoal, só aqui já tá quase que matando a questão, porque lá nas alternativas só tem a letra B e a letra E, que começa com 2 e 4. O resto, então, não pode ser, já ajuda, né? Bom, mas vamos terminar o cálculo aqui para garantir qual alternativa é a correta, né? 12 vezes 2 deu quanto? 24. Professor, mas sobrou um zero aqui, ó. Não tem problema. Pega esse zero, conta ele, ó. 1, 2, 3, 4 zeros. Você coloca aqui 1, 2, 3, 4 zeros. Tá bom? Foi o que sobrou. E aqui é 1, né? 1 vezes 24 tá 24. Quem que deixei por último? Vezes 10 elevado a quanto? A menos 5, né? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu posso dar um jeito de sumir com esse 10 a menos 5 aqui, ó. Como o expoente é negativo, é menos 5, eu vou ter que contar uma vírgula, contar casas decimais para a esquerda, tá bom? O número vai ter que ficar menor, tá bom? Então a vírgula vai vir para cá. Eu vou contar aqui 5 casas decimais, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo que caiu em cima do 4 aqui? Então significa que entre o 2 e o 4 tem que ter uma vírgula. E esses outros zeros aqui, ó, não vale mais
Nada. Então a variação de comprimento é de 2,4. 2,4 o quê? Centímetros, né? Porque isso aqui eu coloquei centímetros, aqui também tem que ficar em centímetros. Então já resolveu a questão, né? Alternativa é a alternativa B, tá bom? Boa sorte. Pessoal, questãozinha número 4 aqui, né? Mackenzie, São Paulo, uma placa de alumínio, coeficiente de dilatação linear do alumínio é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 5 graus a menos 1, com 2,4 metros quadrados de área. A temperatura de menos 20 graus Celsius foi aquecido a 176 graus Fahrenheit. O aumento da área da placa foi de... Pessoal, tem um monte de coisa nessa questãozinha aqui, tá? Mas eu já vi que aqui é uma questão de dilatação superficial. Bem, primeiramente, o que eu vou observar? Eu tenho a área inicial. A questão já me deu a área inicial, tá? Que é de quanto? De 2,4 metros quadrados, né? Já me deu a área inicial. Eu vou comentar isso aqui com vocês, ó. O que mais que a questão me deu? Me deu a questão do alfa, né? Me deu o valor do alfa. Por que eu sei o alfa? Me deu o coeficiente de dilatação linear do alumínio, que é 2 vezes 10 a menos 5. Não procura aquele graus a menos 1 lá não, tá? É só para dizer que a temperatura tem que estar em graus Celsius. Bom, ele já me deu também a temperatura inicial, que é menos 20 graus Celsius, mas me deu uma temperatura final de 166 graus Fahrenheit. E eu tenho que estar com a temperatura em graus Celsius. Então aqui eu já sei que eu tenho que fazer algumas conversões. Primeira conversãozinha que eu vou fazer aqui, bem rapidona, é o seguinte. Eu estou calculando dilatação superficial, mas ele me deu o alfa, que é dilatação linear. Eu sei que o beta vale 2 vezes o alfa. Então o que eu faço? Pego aqui o beta, ó, pego 2 e multiplico pelo valor do alfa, que é 2 vezes 10 a menos 5. Gente, eu só multiplico esses dois números aqui, ó. O 10 a menos 5 eu deixo pro final. Então, eu coloco aqui beta é igual a 2 vezes 2, 4 vezes 10 elevado a menos 5. Já tem o valor de quem? Do meu beta, prontinho aqui, tá ok? Bom, já tem a área inicial e já tem o valor do beta. Agora eu vou calcular a variação de temperatura, só que minha temperatura final está em graus Fahrenheit, então tem que converter para graus Celsius. É raro, gente, cair questão assim, mas no caso aqui caiu, vamos aprender, né? Bom, como faz essa conversão? C sobre 5 é igual a F menos 32 dividido por 9. Pessoal, aonde está a letra F? Eu vou colocar o valor 176 graus Fahrenheit. Então vai ficar C sobre 5 é igual a 176 graus Fahrenheit menos 32 dividido por 9, tá bom? Se você fizer 176 menos 32, vai dar 144. Aí tem que treinar as continhas, tá ok? C sobre 5 é igual a 144 dividido por 9. Se pegar 144 dividir por 9, você vai encontrar o valor 16. E aí eu vou pegar 16 e multiplicar pelo 5 aqui. Então quer dizer que a temperatura final ela foi de quanto? 80 graus Celsius. Daí dá para me calcular a variação de temperatura. A variação é final, que aqui é 80, menos a inicial. Lá no texto diz que a inicial é menos 20. Então tem que abrir um parênteses aqui e colocar menos 20, ó. Menos vezes menos vai dar mais. Então vai ficar 80 mais 20. Então a minha variação de temperatura foi de 100 graus Celsius. Então já tem a variação de temperatura, tá bom? Já tem o beta e já tem a área inicial. O que eu vou fazer agora? Utilizar a equaçãozinha aqui da dilatação superficial. Variação da dilatação superficial, né, da área, é igual à área inicial vezes o beta vezes a variação de temperatura. A área inicial, 2,4 vezes o beta é 4 vezes 10 elevado a menos 5. E a variação de temperatura é 100 graus Celsius, tá ok? Bom, 100 graus Celsius. Como que a gente resolve isso aqui? Pessoal, tudo aqui é multiplicação, então eu posso multiplicar aqui, ó, esse 2,4 pelo 4 e pelo 100. Se eu pegar o 2,4, já tem uma vírgula e uma casa decimal, eu posso cortar um zero desse 100 aqui, ó. E aí fica 24 vezes 4 vezes 10. Então vamos ver quanto que vai dar, né? Variação da área é igual. Bom, 24 vezes 4 vai dar 96. Gente, já começa a matar a questão aqui. Porque lá na alternativa só tem a letra C, que é 96. Mas vamos terminar de fazer o cálculo, né? 24 vezes 4 dá 96. Vezes 10 dá 960. E por final eu vou deixar aqui, vezes 10 vai dar quanto? A menos 5, tá ok? Bom, se o expoente aqui, ó, é 10 a menos 5, expoente aqui é 10 a menos 5, o que vai acontecer? Eu vou ter que contar uma vírgula, né? 5 casas para a esquerda, né? Então eu vou fazer assim, ó.
Vamos fazer assim, ó, eu coloco 0, vou contar o número de casas até chegar ao total aqui, ó. Vou colocar 0,1 casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas, 5 casas. Confere. 1, 2, 3, 4, 5. E esse 10 a menos 5 some, tá? Então quer dizer que a variação da área é quanto? 0,0096, porque essa área aqui não vale nada, né? Só que aqui tem um detalhe. A área inicial, lembra que eu falei que ia comentar isso aqui no final, ó, é metro quadrado. Então essa área aqui ficou 0,0096 metros quadrados. E na alternativa está tudo em centímetro quadrado. Pessoal, outra coisinha interessante, ó. 1 metro quadrado tem quantos centímetros quadrados? Vamos relembrar aí? Imagina um quadradozinho, né? Imagina um quadradozinho de 1 metro de lado e 1 metro de outro lado. 1 vezes 1 vai dar o quê? Vai dar 1 metro quadrado. Quantos centímetros quadrados tem nesse 1 metro quadrado aqui? Vamos entender? 1 metro não tem 100 centímetros? Tem 100 centímetros de cá. Aqui também não vai ter 100 centímetros de lá? 100 vezes 100, ó, vai dar 1 com quantos zeros? 2 zeros daqui, 2 zeros daqui, vai dar 10 mil. Olha lá, ó, com 4 zeros. 10 mil centímetros quadrados. Então, 1 metro quadrado tem 10 mil centímetros quadrados. Tá ok? Bom, qual o valor que você encontrou aqui, ó? Não foi 0,0096. Era 5 casas decimais. Esse zero aqui não conta nada, né? Era 5 casas. Esse zero aqui não contou nada, ficou 4 casas decimais. Esse aqui é metros quadrados, ó. Vai ser x. Aí você multiplica cruzado. Se você for multiplicar cruzado, vai ficar x vezes 1, vai ficar igual a x. Que é igual, se você multiplicar aqui, ó, 0,0096 metros quadrados por 10 mil, você vai perceber que aqui nós temos 4 casas decimais, ó. E o 10 mil tem 4 zeros, ó, 1, 2, 3, 4 zeros. Acaba, gente, que quando você fizer a multiplicação, esses 4 zeros aqui do 10 mil vai comer essas 4 casas decimais aqui, ó. Eu vou cortar a vírgula. Se eu cortar a vírgula, vai sobrar que número? 96 centímetros quadrados, né? Não precisava fazer essa conta toda, não, porque na hora que você já fez o cálculo, que já percebeu que deu 96, só tinha a alternativa C para matar essa questão, tá? Pessoal, essa questão tem muita coisa envolvida nela. Esse tipo de questão é bom para você estudar, porque você aprende muita coisa, tá? Conversão de metro quadrado para centímetro quadrado, né? Conversão de temperatura, né? Variação de temperatura, que o beta vale 2 vezes 1, 3 vezes 1, uma questãozinha que traz muita informação se você repetir ela várias vezes. Então, refaçam os exercícios, tá? E boa sorte. Pessoal, última questão aqui, questão número 5, a respeito da dilatação irregular da água, marca o que for verdadeiro. Essa dilatação irregular também é chamada de dilatação anômala da água, tá? Bom, vou explicar isso aqui com 2 gráficos, tá? Nesse gráfico aqui, eu tenho o eixo do volume, tá? E esse gráfico aqui tem o eixo da temperatura, em graus Celsius. Então aqui tem 2 valores, 0 graus Celsius e 4 graus Celsius, tá? Pessoal, perceba o seguinte, ó. A água é um caso interessante. Quando você está, vamos supor que você tem uma água aqui a temperatura de 20 graus Celsius. Vamos colocar aqui, numa temperatura de 20 graus Celsius. O que acontece? Se você abaixar a temperatura, ó, obviamente, como os outros materiais, o que acontece? Uma contração de volume, né? Então o volume da água diminui, né? Quando chega a 4 graus Celsius, acontece uma coisa interessante. Chegou em 4 graus Celsius, se você continuar a baixar a temperatura, ao invés do volume da água diminuir, o volume da água faz aumentar. Vai aumentando o volume. E aí, quando chega em 0 graus Celsius, a água vira o quê? A água vira gelo, né? A pressão de atmosfera. E o volume da água aumenta. Então, quando a água congela, o volume dela aumenta. Por isso que você guardar uma garrafinha lá de vidro, né, cheia de água dentro do congelador, coisa que você não vai fazer, né? A garrafa pode estourar, porque quando a água congelada dentro da garrafinha, ela vai expandir, né? Vai chegar a 0 graus Celsius, vai expandir e vai estourar a garrafazinha. Outra coisa interessante também, nesse outro gráfico aqui, ó. Esse outro gráfico aqui é de densidade em grama por centímetro cúbico, né? Centímetro cúbico é a mesma coisa que ml, né? Gramas por ml. E aqui temperatura. Pessoal, a 4 graus Celsius, a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, tá? Se você abaixar a temperatura, o que acontece? O volume não vai aumentar? De 4 graus chegar até 0, o volume não vai aumentar quando virar gelo? A água virar gelo, o volume não vai aumentar? Se o volume aumenta, o que acontece com a densidade? Diminui, ó. Então a densidade diminui. Então a densidade do gelo é menor do que a densidade da água no estado líquido.
Por isso que o gelo boia na água. Gelo é água, mas boia na água. Por quê? Porque a densidade dele é menor. Lembrando, né, pessoal? Densidade é igual a massa dividido pelo volume. Se eu aumento o volume, o que acontece com a densidade? Diminui, porque são grandezas inversamente proporcionais. Então, se eu aumento o volume, a densidade faz o quê? Diminui. Entenderam? Por isso que o gelo boia na água, né? Isso aqui é importante mais para a vida marinha, lá nas regiões congeladas, né? O gelo fica por cima, porque ele boia na própria água, tá ok? Então, lembrando, se eu abaixar a temperatura de 4 até 0 graus Celsius, o que acontece com o volume? Aumenta, né? Agora, se eu aumentar a temperatura, né, de 0 até 4 graus Celsius, ó, o que acontece com o volume? Diminui. Se você observar nas alternativas lá, a alternativa B diz o seguinte, ó, quando a temperatura da água aumenta entre 0 graus Celsius e 4 graus Celsius, seu volume faz o quê? Seu volume diminui. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Tá ok, pessoal? Dilatação anômala da água. Tá ok? Bora olhar os gráficos aí, tá bom? Boa sorte.